que eu vivi fundamentalmente, como de resto a maior parte das pessoas do Porto, o Porto não viveu em direto, digamos, as movimentações militares que decorreram, sobretudo em Lisboa, não é? Mas eu estive na Universidade de manhã, na Faculdade de Letras, onde na altura ainda era aluna, em 74, e embora já fosse monitora também, que era um estatuto pré-pedagógico, nem sequer era carreira, era simplesmente um recurso a que na altura se recorria pelo facto de haver pouco pessoal docente, não é? E particularmente na minha área, que eu estava a fazer uma licenciatura na altura chamada de Filologia Românica, um pouco correspondente ao que hoje seria Línguas e Literaturas Modernas, português, francês. Então, estive na faculdade de manhã e, portanto, só tomei bem consciência do que se estava a passar na hora do almoço. No Porto dessa época, estamos há 50 anos, ainda se ia almoçar a casa, não é? E, portanto, eu fui ao Carvalhido, onde morava, a casa dos meus pais, bem, o meu pai trazia notícias já mais concretas, vinha da Baixa, além de que era um homem particularmente interessado na coisa política e, portanto, enfim, apercebeu-se, conversando naturalmente, e ouvindo rádio, que entretanto, na rádio havia uma transmissão anómala, não é? E, portanto, na verdade, só na parte da tarde, eu voltei à faculdade, ou melhor, não voltei exatamente à faculdade, porque a faculdade creio até que já estava com portas fechadas da parte da tarde. Voltei ao Piolho, que era uma espécie o Café Piolho, que era uma espécie de espaço de convivialidade e de debate dos estudantes. Como imaginarás, as associações de estudantes que existiam eram muito pouco participadas, não tinham vida própria, não tinham capacidade nenhuma organizativa, evidentemente, e tinham os movimentos cerceados e, portanto, na verdade o Piolho era o sítio onde as pessoas se encontravam. E na parte de tarde eu estive entre o Piolho e o centro da cidade, no sentido de ver se havia movimentações. Depois havia o quartel-general, houve gente que veio do quartel-general e disse que havia movimentações na Praça da República, enfim, portanto, foi um pouco isto, foi ouvir notícias, conversar com quem entrava e quem saía, entretanto ouvia-se ali da Unicep, da Cooperativa Livreira, eles abriram as janelas e ouvia-se música ou marchas militares ou música clássica, era o que estava a ser transmitido pela rádio, portanto, as emissões estavam suspensas, portanto, evidentemente, entretanto, ia-se a par e passo recebendo notícias de Lisboa, através de telefonemas e coisas desse tipo. O telefone era uma coisa também pouco acessível, não é? Na época, portanto, as coisas iam passando muito de boca em boca. E um pouco em função do que foi chegando através da rádio. Foi um momento de uma enorme alegria e uma enorme consciência, como digo, tomada de consciência de que provavelmente tinha chegado ao fim aquele Portugal em que tínhamos sido educados e aquele mundo fechado em que vivíamos. Portanto, quando eu cheguei à faculdade, a universidade funcionou para mim, embora tivesse na verdade uma família não muito típica do ponto de vista da educação, porque fui muito educada para a autonomia, para a liberdade, para a independência. Os meus pais eram muito abertos para a época, não é? Mas quando cheguei à universidade, isto para dizer, quando cheguei à universidade, a faculdade para mim foi um espaço de uma certa liberdade, porque digamos, passei a conviver com gente muito diversa. A universidade estava nessa altura a abrir-se na sequência da reforma Veiga Simão, estava a abrir-se, apesar de tudo, a camadas sociais mais variadas, mais diversas. Era o princípio de um processo de democratização do ensino superior, embora fosse ainda, evidentemente, um número reduzidíssimo de jovens que acediam ao ensino superior.
Mas apesar de tudo, portanto, passei a conviver com jovens com formações, origens diversas. O debate ideológico estava bastante vivo na faculdade, nas associações de estudantes e nos líderes estudantis, mesmo que não pertencentes à Associação de Estudantes. Por exemplo, nas escadarias havia frequentemente meetings que duravam pouco, porque evidentemente, rapidamente, éramos impedidos de estar ali. Mas onde havia debates pontuais, onde peroravam nomes os mais variados, talvez o mais destacado hoje seja o Pacheco Pereira. O Pacheco Pereira e outros estavam à esquerda, dos setores ditos revolucionários, os setores revolucionários dos estudantes, o setor revolucionário dos estudantes, e à direita havia um jovem que se chamava Sotomayor, não sei dizer o resto do nome, que se chamava Sotomayor, nunca mais o vi, perdi-o soube uma notícia dele, e ele estava, digamos, era do setor que apoiava o regime, digamos assim. E de alguma forma tinha um certo apoio, entre aspas, este apoio, quer dizer, tinha uma certa condescendência da direção da faculdade. Também de vez em quando organizava uns meetings e havia ali um confronto entre os vários setores. E esse Sotomayor, soube dele alguns anos mais tarde, depois nunca mais aliás, não o revi, soube dele, porque deu-se a circunstância de que no 25 de Abril, propriamente dito, ele estava portanto, estava na tropa e a formação em que ele estava incorporado foi procurar reprimir as forças lideradas pelo Salgueiro Maia no Terreiro do Paço. E o chefe dele, que eu não sei o que é que era, não sei nada de patentes, o chefe dele mandou disparar, atacar, eles iam num tanque, e ele recusou-se a cumprir a ordem. Portanto, é curioso, para mim foi uma coisa, foi um dos muitos ensinamentos que a vida democrática me foi depois dando, não é? Que estas digamos, direita, esquerda e movimentos e reações conforme as circunstâncias, eu fui aprendendo que o mundo não é preto e branco, não é? Um outro aspecto é que a universidade pôs-me em contacto. Como eu estava num curso que estava a principiar não havia este departamento, porque, como sabe, a Faculdade de Letras tinha sido fechada. Eu não posso precisar já exatamente a data em que foi fechada, mas foi fechada pelo Estado Novo, porque as humanidades são sempre, ao contrário do que hoje é perceptível pela maior parte das pessoas, é um domínio perigoso, são domínios perigosos, porque são domínios onde se pensa, onde se problematiza, onde se fazem perguntas, onde se põem mais questões do que se resolvem problemas, não é? E, portanto, a faculdade foi fechada e foi abrindo paulatinamente, primeiro História, depois Filosofia e depois, exatamente a línguas e literaturas modernas, Filologias. E, portanto, tive professores jovens, por um lado, e professores que vinham da Faculdade de Letras de Lisboa, alguns de Coimbra, uma professora sénior, professora catedrática já na altura da Faculdade de Letras de Lisboa, e, portanto, Maria de Lourdes Belchior, que foi uma grande mestra que tive, e portanto, esses professores também começaram a introduzir, sobretudo os mais jovens, uma cultura de proximidade a que não estávamos habituados na universidade. Não eram todos os professores, claro, mas eram alguns deles, não é? O professor José Adriano de Carvalho, que depois foram professores catedráticos aqui da faculdade, o professor Arnaldo Saraiva, a professora Fernanda Irene de Fonseca, quer dizer, foram professores que desenvolveram uma certa proximidade connosco. Por exemplo, o Arnaldo Saraiva criou um grupo de poesia, em que se dizia poesia, na faculdade. Tudo isto eram coisas muito raras, é preciso ter essa noção. Enfim, partilhavam uma mesa no Piolho connosco, ou o professor José Adriano de Carvalho, por exemplo, passou a organizar semanalmente, num certo momento, na casa dele,
umas sessões de leitura. Foi ele que me deu a ler pela primeira vez a Agostina Bessa Luís. Outra coisa que para mim foi importante foi aperceber-me, na universidade, da precariedade, digamos, da falta de meios que havia na universidade, a falta de meios para tudo. Desde meios, por exemplo, numa faculdade de letras, isso é fundamental, desde meios na biblioteca, quer dizer, havia pouquíssima bibliografia, tínhamos uma dificuldade imensa em aceder aos livros, e não havia internet, não é? Talvez convenha lembrar. E encomendar um livro era uma coisa complexa, para um livro vir de França, que no caso era de onde procurávamos mais na altura, para vir de França até Portugal, a coisa demorava o seu tempo, não é? Tudo era lento. Portanto, E outra coisa que eu às vezes lembro, porque é uma coisa quase incompreensível para um jovem de hoje, uma fotocópia era uma coisa caríssima. Caríssima. Portanto, fazer uma fotocópia, a gente tinha que pensar duas vezes se fazia ou não fazia. Porque era no fundo, uma fotografia. E era, no fundo, um papel as primeiras que eu fiz até eram mesmo papel de fotografia. Portanto, tudo era difícil desse ponto de vista, não é? E o contacto com o exterior era dificílimo, como sabem, as pessoas não viajavam muito pouco, quer nós, quer mesmo os professores, portanto não se viajava praticamente, também aí fui privilegiada que viajei desde muito cedo, portanto a universidade foi de facto um espaço de aprendizagem a muitos níveis. E depois assistia àquilo que muitos jovens assistiram na altura, à polícia invadir a Faculdade de Letras num determinado momento, a invadir num outro momento aqui a entrada da reitoria, colegas a serem presos. Nessa invasão da faculdade, e esse episódio também é um episódio que eu gosto de relembrar, eu estava numa aula, numa parte nova, mais retirada do fundo da faculdade, e a polícia estava certamente a procurar alguns estudantes específicos. E abriu a porta da sala onde nós estávamos, da sala de aula, era o professor Joaquim Fonseca, um professor de Linguística, que já morreu, e que abriu a porta e subiu havia estrado ainda na época, subiu para o estrado e preparava-se para... O meu colega, depois o meu colega, o meu professor, disse: olha, faz favor, o senhor entrou na sala indevidamente, faça favor, saia. E se quer entrar nesta sala, espere pelo fim da aula e depois então o senhor entra. E ele saiu, na verdade saiu. Eu acho que ele saiu porque deve ter ficado surpreendido por aquela reação e devia estar isolado sozinho, porque deve ter vindo àquela ponta da faculdade procurar naquela sala se estava não sei quem, que creio que não estava, por acaso, mas acho que não estava, hoje, não é hoje, na altura pareceu-nos que não estava quem eles procuravam, pronto, e saiu mesmo. Este gesto podia ter valido vários dissabores ao meu professor. Creio que não aconteceu nada de particular, até porque nós já estávamos no fim dos dias, não é? Enfim, a universidade foi para mim um espaço de grande aprendizagem, quer intelectual, designadamente na área em que me formei, quer ideológica, não é? Quer político-ideológica, sim, foi um espaço importante de formação. Claro que o mundo, como já há pouco dizia, era um mundo a preto e branco. Os bons e os maus, os revolucionários e os fascistas, e estava tudo arrumado nestas designações, evidentemente. Imediatamente a seguir, a universidade praticamente não funcionou. Aquele último mês, era abril, as aulas terminavam no fim de maio ou princípios de junho, não é? Portanto, evidentemente que não aconteceu nada, quer dizer, havia reuniões gerais permanentes, meetings permanentes, golpes e contragolpes que estavam para acontecer e que não aconteciam ou aconteciam, enfim, a todo momento. Portanto, aquele mês e tal a seguir foi um mês e tal de a história dos saneamentos, dos professores, que no caso foi muito pouco, na minha universidade foram fundamentalmente 2 professores, o diretor e o responsável pela área da filosofia, o professor Sobral,
Portanto, foram as reuniões gerais para proceder aos saneamentos, etc. E pouco mais, quer dizer, houve debates constantes, como digo, uma agitação enorme nesse mês e meio, digamos assim. Participei muito já de toda a reestruturação que foi feita dentro da universidade com os novos novos professores que entretanto foram incorporados. Eu não esqueci-me de dizer que, por exemplo, ainda eu era estudante, portanto, logo, imediatamente a seguir, uma coisa que mudou foi a chegada de professores que estavam afastados da universidade e que foram resgatados para irem para a universidade. O caso do professor Oscar Lopes, na Faculdade de Letras, não é? Que nós fomos ao quartel-general, o professor Arnaldo Saraiva também, que na altura era um assistente, evidentemente, também nos acompanhou, fomos muitos estudantes, o Carlos Magno, por exemplo, que era estudante, um pouco mais novo que eu, fomos ao quartel-general, um grande grupo de estudantes, reclamar exatamente porque a autoridade era o comandante do quartel-general, não é? Havia um vazio de autoridade e, portanto, a quem é que se recorria era ao comando territorial, digamos assim, no sentido de permitir que o professor Oscar Lopes entrasse na Faculdade de Letras. Portanto, houve um alargamento do corpo docente e começou-se a repensar a universidade. Portanto, a gestão de cada departamento era feita pelo coletivo dos professores daquele departamento, quer fossem um jovem assistente como eu, que tinha acabado de chegar, quer fosse a professora catedrática, a única que existia na minha área, que era a professora Maria Luz Belchior, que estava cá na altura. Portanto, foi um momento também de muita aprendizagem em torno do pensar a universidade e pensar o ensino superior, não é? Tudo isso foi uma aprendizagem muito grande e, para mim, foi muito interessante aprender a ser professora, porque eu aprendi a ser professora sendo, não é? Quer dizer, aprendi a caminhar caminhando, não é? E a ser professora sendo. E foi muitíssimo interessante porque a aula era também um espaço de grande debate e muitas vezes de debate, mais do que de algum confronto dos estudantes com o professor, era muito mais até de confronto dos estudantes entre si. Portanto, era preciso ter ali um bocado de pulso naquela coisa, formas novas de avaliação que era preciso estabelecer. Foi um momento de grande efervescência. A universidade viveu um momento de grande criatividade, de grande efervescência, com muitos erros e com muitos acertos, como é evidente, não é? Portanto, imediatamente, aliás, uma revolução, seja ela em que domínio for, é feita exatamente de muitos acertos e muitos erros, não é? Mas eu diria que o cômputo foi altamente positivo. E outra coisa que foi positiva, muito positiva, foi a criação de uma consciência de instituição, não é? Quer dizer, eu passei a sentir-me uma parte da Universidade do Porto e uma parte da Faculdade de Letras. Portanto, porque se era preciso carregar cadeiras, a gente carregava cadeiras, não é? E carregamos muitas. Estou a dar um exemplo porque, na verdade, quando mudamos daqui das biomédicas, onde hoje estão as biomédicas, que era a antiga Escola Médico-Cirúrgica do Porto, não é? Por isso é que tem em frente o Júlio Diniz, que se formou na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, e eu costumava dizer que o Júlio Diniz ficava ali de guardião, a Faculdade de Letras saiu dali, mas ficou o Júlio Diniz a olhar para aquele edifício, que é um autor que eu valorizo muito. E, portanto, isto tudo para lhe dizer que foi, de facto, a universidade mudou imensamente, não é? A universidade transformou-se, digamos, sobretudo nos anos 80, 90, prosseguiu um processo
transformou-se muito em escolas de profissionalização, de criação de profissionais, esquecendo muito alguma coisa que as universidades têm de ser. Têm que ser espaços de treino do pensamento. A universidade tem que ensinar a pensar, treinar a pensar e, consequentemente, treinar a interpretar. Ora, porque só assim é que se conseguem construir elites culturais, sem as quais nenhum país progride, não é? E esqueceu-se um bocadinho esse campo, embora, por outro lado, isso seja colmatado por o grande investimento que houve a partir de um certo momento, particularmente também a partir do princípio deste século, o investimento que houve em ciência. O grande investimento em ciência mudou muito o poder inovador das universidades portuguesas. Portanto, isso foi um aspecto muitíssimo positivo. Quer dizer, nós hoje temos centros de investigação sólidos que conseguem chamar a Portugal projetos de investigação da maior relevância. Temos redes, estamos integrados em redes internacionais, isso tudo é muitíssimo importante. E penso que a Universidade tem que continuar a caminhar por aí, digamos, conjugando-se com um grande investimento em ciência, sob pena de perder o comboio. Mas quando eu falo em investir em ciência, estou a falar em investir em pensamento, em ciência no sentido amplo da palavra. Não estou de joelhos perante as ciências ditas exatas, e perante as tecnologias. Estou a falar em fazer ciência, fazer pensamento, é alguma coisa que eu acho que é determinante que as universidades façam. Se o não fizerem, caminham num sentido bastante negativo e até direi um bocadinho abismal, não é? Eu acho que o grande desafio que se coloca à universidade é de facto, digamos, não é voltar, que eu não tenho nenhuma nostalgia da universidade do passado, não tenho mesmo, mas é chamar a si o ensino do pensamento. Sem isso, nós não vamos conseguir aquelas preocupações que atravessam a sociedade portuguesa hoje, formuladas das mais diversas formas e através dos mais variados radicalismos e dos mais variados ativismos. Enquanto nós não pusermos as pessoas a serem capazes de pensar e capazes de selecionar e capazes de interpretar, eu acho que nós não vamos conseguir criar, digamos, não vamos conseguir dimensionar uma sociedade de valores, como que toda a gente diz, os valores, não sei o quê, está tudo muito preocupado com os valores que se perdem, não sei o quê. Mas os valores perdem-se porque simplesmente por isto, porque as pessoas não têm capacidade para refletir, não têm capacidade para pensar, não têm capacidade, e não têm culpa nenhuma disso. Simplesmente não foram treinados, isto é como tudo, não foram treinados para o fazer, não foram treinados para a interpretação. Os jovens chegam-nos à universidade hoje com muito menos curiosidade intelectual do que chegavam há 20 anos atrás, e isto é gravíssimo. Porque há 20 anos atrás eles tinham muito menos meios do que os jovens de hoje. E todavia eles chegam muito mais passivos à universidade, muito menos curiosos intelectualmente. Isso é o pior que pode acontecer, é formarmos jovens que não são curiosos intelectualmente. Isso, para mim, é uma espécie de declaração de fracasso. A declaração de fracasso, para mim, é essa. Quer dizer, como é que os jovens não são curiosos intelectualmente e são pouco curiosos, a maior parte dos nossos jovens. Portanto, o que é que isto significa? Significa que temos jovens passivos, intelectualmente passivos, prontos, portanto, a serem facilmente enganados, facilmente a terem dificuldade em interpretar o mundo. E pensar não é mais do que procurar interpretar o mundo, não é? E procurar o nosso lugar no mundo. Portanto, eu acho que há muitos desafios que se colocam hoje à universidade e ela tem que
precisa muito de ser redefinida, a universidade e o ensino de uma forma geral. Não é só a universidade, atenção, e o ensino de uma maneira geral. Eu costumo brincar com amigos com quem falo a este respeito, costumo dizer, normalmente com a idade, as pessoas tornam-se bastante ou conservadoras ou meias anarquistas. Eu estou meio anarquista. Em matéria de ensino estou a ficar um bocado anarquista. Acho que, de facto, é preciso uma grande mudança no ensino em Portugal, nesta escola formal, muito orientada, com os professores, com programas muito fechados, com os pais em cima dos meninos, dos alunos, a quererem emitir opiniões sobre isto e sobre aquilo e mais não sei o quê, e a controlarem os miúdos permanentemente, a não os fazerem ser autónomos, capazes de caminhar sozinhos, capazes de... isso preocupa-me muito, de facto. É por isso que eu estou brincando, digo, mas com um bocadinho de verdade, que estou a ficar um bocado anarquista. ou com um espírito anarquizante, digamos, é melhor dizer assim.